Graça e paz aos abençoados e abençoadas, aos inscritos e aos não inscritos no meu canal. Aquele que ainda não se inscreveu, faça. É gratuitamente, você não paga nada. E nunca pagará um centavo por estar inscrito em qualquer canal. Me ajude a divulgar e a compartilhar essas mensagens do Evangelho, da graça de Deus, para que outras novas pessoas possam serem alcançadas por este Evangelho pregado e ensinado por Paulo, o apóstolo dos gentios, por aquele que encontrou o Cristo ressuscitado e recebeu dele esta missão de anunciar a ressurreição, de anunciar a vida, de anunciar a graça do Cristo ressuscitado aos gentios. Paulo foi o apóstolo escolhido pelo Cristo ressurreto para esta missão. E hoje nós estamos aqui nessa liberdade plena, total, que Cristo nos concedeu, aonde entendemos que a sua graça nos é suficiente, que a sua graça nos basta. E nessa liberdade de Cristo nós andamos e vivemos sendo guiado e dirigido pelo Espírito Santo que habita no nosso espírito e testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O cabeça é Cristo. A Ele devemos a honra, a glória, o poder, a adoração. Reconhecemos que todo o domínio é dele. Reconhecemos que ele dirige sem reserva as nossas vidas. Nós que estamos debaixo do Evangelho da graça de Deus, não andamos sob os preceitos dos homens, não vivemos nos rudimentos da lei mosaica, não prestamos cultos nesses lugares sob liturgias, rituais e dogmas e por quaisquer outras criações pelos homens, para que o Deus que é Espírito possa ser adorado. Sob o Salmo 122, versículo 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero, na manhã deste domingo de 1º de agosto, compartilhar uma palavra sobre o tema: no sistema religioso, o templo é visto como casa de Deus. É assim que eles os chamam. É assim que eles ensinam que esses lugares são lugares de adoração. Eles chamam esses lugares de casa de Deus. Hoje, domingo, como todos os domingos, que eles também chamam de domingo do Senhor. Isso vem do catolicismo romano. E os cristãos também têm esse dia como o dia do Senhor. Muitos se sentem até culpados quando aos domingos ou pela manhã, na tal escola bíblica dominical, ou nas reuniões à noite, quando faltam a esses lugares, eles carregam consigo os sentimentos de culpa, porque no tal domingo do Senhor, eles não foram ao templo por quaisquer motivo que sejam. E então eles procuram, durante a semana, compensar com um dia ou dois, ou até mais, esse domingo que eles faltaram a essas reuniões. Dizem que é um mandamento bíblico estarem nesses lugares, com fundamento no Salmo 122 que eu li, no Salmo 27, também no versículo 4, e também no Salmo de número 23, no versículo de número 7, que diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eles não sabem porque o salmista disse isso no Salmo 122,
porque o salmista disse isso no Salmo 27, no versículo 4, porque o salmista disse isso no Salmo 23, versículo 7. Sim, queridos, foi um mandamento bíblico para as tribos de Israel, as 12 tribos. Israel se dividiu em 2 tribos. 10 formavam o reino do norte e 2 formavam o reino do sul. E então Deus designa, através de Moisés, o legislador, através de Moisés, aquele que foi o resgatador do povo de Deus que vivia sob uma opressão lá no Egito durante anos e anos e anos. E então Deus chama Moisés, Moisés que havia sido tornado neto de Faraó, criado em toda a cultura egípcia, conhecia todos os cantos do palácio real. Deus então chama Moisés e o escolhe para que Moisés volte ao Egito para retornar, para tirar, para libertar o seu povo de lá. Assim sendo, quando Israel é libertado do Egito, eles caminham em direção a uma terra chamada Terra de Canaã. Uma terra que antes alguns espias foram até lá e alguns trouxeram uma notícia de que a terra não era boa, de que nesta terra haviam gigantes. Mas Josué e Caleb trouxeram notícias otimistas, olhando no mesmo foco que os demais espias. Eles disseram: a terra é boa, a terra mana leite e mel. E Deus, então, ao chamar Moisés para que retire o seu povo do Egito, então Deus diz para Moisés, quando Moisés se expressa assim: buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos para pôr o seu nome e a sua habitação, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5. O salmista, ele disse assim: eu amo a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, conforme está escrito em Salmos, capítulo 26, versículo 8. Queridos, então, nesta peregrinação pelo deserto, havia o tabernáculo. O tabernáculo em hebraico significa residência ou habitação, de acordo com a Bíblia hebraica. Era a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo da saída do Egito até a conquista da terra de Canaã. Não é como hoje, nos nossos dias, que nós somos o tabernáculo, que nós somos o templo da habitação de Deus. Naquela ocasião, a manifestação da glória de Deus era esporádica, era em um lugar definido como tal, para que ele pudesse manifestar a sua glória. Hoje ele habita em cada um de nós eleitos, predestinados, propriedade exclusiva dele. Somos o templo da sua habitação. Ele habita no nosso espírito e ainda testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu fico ainda a imaginar que muitas pessoas que se dizem crentes, cristãos, eles não acreditam nisto, eles acham, porque a religião não lhes passam essa segurança de que ele é filho de Deus. Ele só acha que é filho de Deus de verdade quando ele pratica todas as liturgias, todos os dogmas, todos os rituais, quando ele segue os preceitos dos homens,
quando ele traz todas as formalidades da lei mosaica para dentro desses lugares que eles chamam templo da habitação de Deus. E aí, então, eles cumprindo, praticando essas autojustiças, eles se sentem, então, filhos de Deus, quando, na verdade, é o Espírito Santo de Deus que habita no nosso espírito. É Ele quem diz que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, porque nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, dizendo: todos aqueles que são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, é guiado e dirigido por Ele. Portanto, sobre as nossas vidas, o cabeça é Cristo, o Senhor é Cristo. Ele é o nosso único pastor, Ele é o nosso único Senhor. Nós temos a sua mente, nós deixamos de ser carnais para sermos espirituais. E enquanto aqui vivermos, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Ninguém tira esta nossa convicção, ninguém tira de nós esta certeza. Nada pode nos separar do amor de Deus. Altura, porvir, profundidade, homem algum, religião algum, sistema algum, nada nos separa do amor de Deus. E em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto, somos muito mais do que vencedores. A graça dele nos basta, a graça dele nos é suficiente. E então, quando o povo deixa o Egito e caminha pelo deserto em direção a Canaã, sabe o que acontecia? Os tabernáculos eram transportados pelos israelitas em sua jornada pelo deserto até a terra prometida. O que ocorre? 300 anos depois da conquista da terra de Canaã, o templo de Salomão em Jerusalém foi construído por determinação de Deus. Deus mandou que fosse construído o templo em Jerusalém. E então esse templo em Jerusalém substitui agora o tabernáculo como habitação de Deus. Somos constituídos como casa espiritual, de acordo com a epístola de Pedro, no capítulo 2, na primeira, no versículo 5. O templo de Jerusalém, que Deus mandara construir, havia sido agora no ano 70 destruído pelo general Tito. Quando Jerusalém foi invadida, quando o juízo de Deus veio sobre aquele povo. E Cristo, ao morrer, aí eu me refiro ao Nazareno, e que ele ressuscita, e então ele faz com que aqueles que haviam antes morrido, aqueles que morriam, o seu espírito estava nas mais das profundezas do abismo da terra, na sepultura. E então agora o Cristo ressuscitado os tira de lá. E então essas pessoas, elas são levadas para o lugar aonde um dia nós que nascemos depois da cruz, ao deixarmos este corpo, nós então iremos com o nosso espírito para o lugar de onde viemos, e assim nós estaremos para sempre com Ele. O Cristo ressuscitado nos constituiu uma casa espiritual. Nós somos os santuários de Deus, como Paulo escreve aos 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 16 e 17. O apóstolo da graça de Deus diz que somos santuário de Deus e que o seu Espírito habita em nós. Ele diz que nós somos o santuário da habitação de Deus vivente, o Deus vivente, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, o Cristo que é Deus. Não há três deuses, há um único Deus.
E esse Cristo vivente, ele habita através do seu Espírito em cada um de nós. Assim sendo, vemos Deus um no outro. Quando eu olho para o meu irmão, eu vejo Deus nele. Porque eu não olho na carne como a religião ensina, que o templo, que o corpo, que é o templo da morada de Deus. Quando Paulo, o apóstolo, diz que Deus habita é no nosso espírito, então nós que vivemos no Espírito, nós que andamos no Espírito, nós vemos uns aos outros também no Espírito. E então, quando eu foco o meu olhar no meu irmão, eu vejo como Deus, porque Deus está nele. Porque Deus habita nele, porque ele é a imagem, porque nele reflete a imagem do Cristo, do Deus vivente. Somos nele edificado para a morada de Deus no Espírito, assim diz Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedras vivas, edificado como casa espiritual. Ele, o ressuscitado, está em nós. Cristo está em nós e nós nele. Paulo foi o único apóstolo que disse: eu não vivo, mas ele vive em mim. Essa é a diferença do evangelho da circuncisão, do evangelho pregado e anunciado pelos 12 apóstolos, para o evangelho da incircuncisão pregado pelo único apóstolo, Paulo, o apóstolo dos gentios. Paulo, que teve a revelação do evangelho da graça de Deus, e esta revelação chegou até nós. Sabe por quê? Os líderes religiosos, sabe por quê? Aqueles que estão à frente desses templos religiosos, que eles os chamam de igreja, que eles tem o povo como suas ovelhas, aqueles que se exaltam, que se orgulham de serem chamados pastores, de serem chamados apóstolos, de serem chamados evangelistas, dos títulos que eles têm. Eles não querem perder isso, porque isso lhes traz conforto, isso lhes dão primazia, os colocam sempre em evidência, as pessoas o veneram, as pessoas o aplaudem, as pessoas são submissas a eles. Eles são chamados de reverendo. Eu conheço muitos que o chamam até, sabe de quê? Dizem que eles são, vamos dizer assim, diferenciados porque são ungidos de Deus. Muitos os têm como ungidos de Deus, porque eles passam isso para as pessoas. Nesses lugares, aonde lá tem os púlpitos, aonde eles sentam cheio de pose, e numa cadeira central está lá o presidente, e eles ficam direcionados para o povo, dependendo do tamanho do templo e da quantidade dos membros que os seguem. E ali eles cruzam as suas pernas, colocam no dedo anel de graduação, para que possam ser vistos, ocupam os primeiros lugares. Eles criam conselhos de pastores, eles criam convenções. Muitos disputam para que possam fazer parte dessas diretorias. E então eles manipulam através desse sistema religioso que nós tanto falamos, nós do Evangelho da Graça de Deus, e que muitos que se diziam amigos meus, muitas das vezes chegaram para mim e disseram: você bate muito no sistema, por que você não prega sem falar no sistema religioso? Nós do Evangelho da Graça de Deus não temos como deixar de falar no sistema, porque nós não combatemos as pessoas, a nossa guerra não é carnal, mas sim contra esse sistema perverso e mau que aprisiona, que algemam as pessoas, que tiram a liberdade das pessoas em Cristo Jesus. É disso que nós falamos, é sobre isto que nós pregamos. E então, Cristo deixa de ser o centro nesses lugares. Eles o adoram de lábios, mas os seus corações, que a mente está distante dele.
Eles dividem a honra e a glória de Deus, que é o centro de tudo e de todas as coisas, com eles. A glória de Deus é dividida. Temos a mente de Cristo e não somos mais carnais, somos espirituais. E aquilo que era mistério, que Paulo disse, Deus nos faz conhecer quais são as riquezas da sua glória. Nós, do Evangelho da Graça de Deus, isso para nós não é mais um mistério. Já nos foi revelado. Paulo trouxe essa revelação. Nós vivemos aqui neste mundo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, é alegria e é justiça. Deus é justiça. Então o reino dele é vivido por nós enquanto aqui vivemos. Agora, quando Cristo reina em cada um de nós, como a esperança da glória de Deus, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 27. E na certeza que somos verdadeiramente filhos de Deus, conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Isso é muito prazeroso. Isso é muito prazeroso. Você sentir isso, você ter essa certeza, você ter essa convicção. Ninguém te tira, ninguém te separa dele. Ele nos escolheu primeiro, nos amou primeiro. Antes de que tudo existisse, ele já tinha feito com que nós existíamos. Nós estávamos nele. E quando cada um de nós nasce, então ele reveste o espírito de carne, para que dali a gente comece uma trajetória do seu reino aqui, até o dia em que essa matéria volta ao pó da terra e o espírito volta para ele num corpo glorioso e assim estar para sempre com ele. O sistema religioso valoriza os templos feitos pelas mãos dos homens. Enquanto lá em Atos dos Apóstolos, salvo engano, capítulo 7, versículo 28 ao 4:28, diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Seja esses templos construídos pelos homens, alugados pelos homens, Deus não habita nesses lugares, porque o templo da sua habitação somos cada um de nós. Você é o templo da habitação de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Então adore em espírito e em verdade, em todos os lugares, aonde você estiver, a hora que for, viva em plena comunhão, em plena adoração com Ele, porque Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, Ele é o seu pastor, Ele é o centro, e a sua vida está sob os seus cuidados e sob a sua proteção. O sistema, as instituições religiosas incutem nas pessoas que esses lugares são sagrados e que esses lugares são chamados de casa de Deus. Lugar este que Deus não habita. Ele habita em você. Lá o homem é o centro das atenções. Você sabe disso, lá no fundo você sabe disso. Você é um bajulador, você bajula os homens. Você está sempre procurando agradá-lo. É isso que acontece nesses lugares. Há uma disputa. Há partidos. Há aqueles que escolhem os melhores templos, os mais confortáveis. O pastor mais culto, o pastor mais letrado. Aquele que tem anéis no dedo, aquele que tem mais diplomas, os PhDs, são esses disputados por muitos, e muitos batem no peito, se orgulham e dizem: o meu pastor é fulano, o meu pastor é ciclano, eu sou da igreja tal, eu sou da denominação tal. É isso que acontece nesses lugares. Nós, do Evangelho da Graça de Deus, que temos Cristo como cabeça, como Senhor e como pastor, nós andamos
no Espírito, vivemos no Espírito, andamos por fé e vivemos por fé, guiado e dirigido por Ele, focado 100% nele. A honra é dele, a glória é dele, o domínio é dele, a adoração pertence a ele. Nós focamos nisto e vivemos isto 24 horas por dia. Nesses lugares, os homens, como já disse, buscam os seus interesses, a primazia, as conveniências, dividindo a glória que é propriedade exclusiva de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Vê se não é isso que acontece nesses lugares. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei nem o meu louvor. E quando nesses lugares chamado casa de Deus, chamado de igreja, essas coisas lá acontece voltada, focada no homem, dividindo a glória de Deus. As pessoas se postando dentro de uma grandeza quando começam a cantar. Aqueles que vão usar o púlpito para pregarem, eles se levantam dos seus lugares, atraindo a atenção das pessoas, como se eles agora fossem o mais importante. E nesses lugares pentecostais e neopentecostais, mais ainda, quando eles ainda usam de uma língua que eles dizem serem estranhas, e começam a falar nessas línguas para chamar, para atrair as pessoas, colocando para elas que eles são mais espirituais do que as outras, porque falam em uma tal língua estranha. Deus não divide, Deus não dá a sua glória, porque pertence somente a Ele, porque Ele é soberano, que quer dizer único. Outro Deus igual a Ele não existe e jamais existirá. Deus é Espírito, Ele é real e eu creio que Ele existe. Não o vejo porque não tem como ver Deus, mas eu sinto Ele dentro de mim. Assim como o vento nós não o vemos, mas sentimos o vento. Nós não vemos Deus porque Deus é Espírito, mas sentimos porque nós somos o templo, somos a morada, somos o lugar da sua habitação. A Ele não existe nenhum outro igual. O que me deixa triste é de ver pessoas nesses lugares que dividem a glória de Deus com outros líderes religiosos, com títulos de pastores, de cantores gospel. Vemos pessoas nesses lugares com corações apegados a estas lideranças, a estas pessoas. Desperte tu que dorme, e Cristo ressurreto te esclarecerá. Ele habita, Ele mora em você. Tem a sua mente viva, tem a sua mente despertada e viva o reino de Deus que está em você. Tenha Ele como o único Senhor e pastor da sua vida. Deixa que a sua vida seja dirigida e guiada por Ele. Deixe que Ele dirija a sua vida sem reserva, como Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em você, é Ele dirigindo a sua vida sem reserva. Viva aqui, assentado com Ele nas regiões celestiais, reinando e triunfando em graça. Então eu quero encerrar dizendo: o sistema religioso, ele chama esses lugares de casa de Deus.